Alguns meses atrás eu comecei uma série de mensagens na juventude, nos chamados Profetas Menores. É um compêndio de 12 livros no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, que vai de Oséias a Malaquias. E hoje eu gostaria de estudar um destes livros com vocês. Na verdade, gostaria de ler aqui, fazer um resumo do livro de Zacarias. Zacarias tem 14 capítulos e uma linguagem tida como apocalíptica. É um livro difícil de se entender. Mas eu creio que Jesus está neste lugar. E o seu recado, a sua mensagem, vai ser revelada a você. Por isso, você trouxe Bíblia, abre em Zacarias, capítulo 1, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Zacarias é mais difícil, né? No final do Antigo Testamento. Quem não achou, diga misericórdia. Tá certo. Olha no índice lá que você vai encontrar. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja. A palavra de Deus é viva, eficaz, tem poder para mudar a sua vida. Não só a igreja, leva para o trabalho, leva para a faculdade, onde você for. Quando ministramos e mostramos a palavra de Deus, pessoas são impactadas. Por isso, leva a Bíblia onde você for. Amém? Vamos ler então, a palavra do Senhor diz assim. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Para aí. Existe um recado de Deus logo no primeiro versículo para nós. Através dos nomes dos antepassados de Zacarias. A Bíblia nos apresenta nomes com um significado especial. A maioria dos nomes na Bíblia, eles têm relevância. E um exemplo claro para mim disso é o nome de Matusalém. O seu nome representa uma profecia. O nome de Matusalém aponta para o dilúvio que viria. É por isso que o significado do nome de Matusalém é a sua morte trará. E quando ele morre, acontece o juízo de Deus sobre a terra e vem o dilúvio. Um nome que é uma profecia. E aqui acontece o mesmo. Zacarias significa Deus lembrou. Berequias significa Deus abençoa. Ido significa no tempo determinado. O recado de Deus para o seu povo é que Deus lembrou de Israel, resolveu abençoá-lo e chegou o tempo determinado para isso. Hoje eu vim dizer para você que Deus lembrou de você, resolveu te abençoar e chegou o tempo determinado para isso. E quem diz isso é o Senhor dos Exércitos. Olha o que diz o versículo 3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se apresenta na sua palavra com diversos nomes, e normalmente os nomes de Deus têm a ver com as necessidades do seu povo, e por isso a Bíblia nos apresenta vários nomes do Senhor. Em alguns textos ele é Jeová, o Deus autoexistente. Em outros textos ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Em outros textos ele é Jeová Iré, o Deus da provisão, o Deus que te sustenta. Em outros ele é Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira. Vários são os nomes de Deus, mas aqui ele é nos apresentado como o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia, quando fala dos exércitos de Deus, fala que as estrelas fazem parte dos seus exércitos. As forças da natureza fazem parte do exército de Deus. Os anjos, os homens, os principados, as potestades, os domínios, tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Basta um assobio de Deus e os exércitos angelicais se apresentam. Uma palavra dele, uma estrela acende, outra se apaga. A Bíblia diz que o Senhor mede os céus a palmos e toma a medida da terra em balanças de precisão. Tamanho é o seu poder.
quem disse que vai te abençoar é o Senhor dos Exércitos. Amém? Diga para o teu irmão, Deus vai te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele te ama. Mas no próprio versículo 13, a Bíblia nos apresenta uma condição para que isso ocorra, aconteça. O Senhor vai dizer: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. O povo de Israel estava vivendo um tempo de crises profundas. Eles eram um povo vassalo. Depois de se desviarem dos caminhos do Senhor, Deus os havia entregue ao exílio babilônico. E eles passaram mais ou menos 70 anos sob o jugo de escravidão. E agora eles retornaram para Jerusalém. Estavam reconstruindo o templo do Senhor, os muros, a cidade. E muitas batalhas estavam ocorrendo. E Deus traz um recado para o povo: se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês e vou lhes abençoar. E o que eu acredito é que hoje o Espírito Santo de Deus está clamando neste lugar. Ele está dizendo: voltem para mim. Voltem para mim. Talvez você chegou aqui angustiado, entristecido, aflito. O Espírito Santo de Deus está lhe dizendo: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Talvez você chegou aqui precisando tomar decisões importantes na sua vida. Você não sabe qual o rumo, qual o curso. Deus está lhe dizendo: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, longe de Deus, enredado por tentações e pecados que você não sabe lidar, não consegue orar, não consegue ler a palavra. Deus está lhe dizendo hoje: volte-se para mim e eu me voltarei para você. E esse livro de Zacarias vai nos apresentar o que acontece nas nossas vidas quando nos voltamos para o Senhor. E Ele nos abençoa. E é interessante que o profeta Zacarias é visitado pelo Senhor. E ele recebe 8 visões numa mesma noite, que vão nos mostrar como é que Deus cuida da gente, como é que Deus se revela quando o buscamos verdadeiramente. E as primeiras 3 visões que o profeta Zacarias recebe vão nos falar sobre a proteção e o cuidado de Deus. Quando nos voltamos para o Senhor, Ele nos protege. Olha o que diz o capítulo 2, o versículo 4. Corra e diga àquela jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Deus vai proteger. Versículo 8, ele vai dizer assim: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Deus vai nos proteger quando buscamos. Ele há de ser um muro de fogo ao redor de Jerusalém, ao redor de nós. Ele nos tem como menina dos olhos. Menina dos olhos é essa bolinha preta que tem bem no meio do olho. Olha para o irmão que está do lado aí. Olha para ele. Está vendo uma bolinha preta? Agora, tenta pôr o dedo assim na bolinha preta. O que acontece? Ele fecha o olho. A Bíblia está nos dizendo é que nós somos meninas dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar. Ele nos protege, Ele nos guarda. E as visões que o profeta tem são tremendas. A primeira, ele vê um cavaleiro, um homem sobre um cavalo vermelho, e por detrás dele existe um vale, onde estão ali cavalos brancos e marrons, e um grande exército, como se Deus dissesse ao profeta: existe um exército invisível, atuando em favor de vocês. A segunda visão é de 4 chifres e 4 ferreiros. Os 4 chifres, sempre que aparece chifre na Bíblia, é um símbolo de autoridade. E os ferreiros estão destruindo esses chifres. Isso representa que Deus estava liberando o povo do jugo das nações que os oprimiam. E ele vai terminar com uma última visão. Um homem
medindo Jerusalém com uma corda de medir. E sempre que aparece alguém medindo, significa restauração na Bíblia, reconstrução. É como se Deus estivesse dizendo ao povo: enquanto vocês reconstroem a minha terra, o meu templo, Jerusalém, eu vou estar em volta de vocês, como um muro de fogo, os guardando, porque eu cuido e amparo de vocês como a menina dos meus olhos. Quando nos voltamos para o Senhor, experimentamos proteção, cuidado de Deus. Quantos aqui já foram amparados, cuidados, protegidos por Deus de alguma forma? Deus é bom. Eu lembro de um tempo na minha vida que eu experimentei esse cuidado de Deus. Tinha terminado o seminário, 4 anos de teologia, e ia fazer o concílio, a prova, o exame. Quem já participou de um concílio é uma sabatina, um monte de pastor que fazendo um monte de perguntas da Bíblia e você precisa estar afiado para responder. E eu estava um pouco preocupado porque no seminário eu tinha umas ideias diferentes. Eu sou um pouco empolgado para ser batista e alguns irmãos eu não sabia como que iam lidar com essa prova. E aí, estava orando um dia antes, recebo uma ligação de uma irmã da igreja. Ela me disse assim: Michel, estava orando aqui por você, uma senhora. Estava orando por você. E Deus me mostrou uma pombinha, 2 pombinhas que pousavam assim no teu ombro esquerdo na hora que você estava fazendo a prova. Quero dizer que Deus vai te abençoar nesse exame. Glória a Deus. No dia seguinte, cheguei para a prova, o exame. Estava tendo um congresso de pastores aqui. Tinha quase 60 pastores no exame. Eu falei: misericórdia. Sala 101 estava cheia de gente. Quando sentei no banco da frente, a primeira pergunta, de como de praxe sempre é, seu testemunho de chamado e de conversão. E na hora que eu fui falar, eu gaguejei um pouco ali para falar da minha conversão. Eu falei: misericórdia. Quando vierem as perguntas teológicas, como é que vai ser? Cadê a pombinha que não aparece? Fiquei pensando. Meus irmãos, quando foi feita a primeira pergunta teológica ali para mim, as pombinhas pousaram aqui do meu lado, porque eu comecei a responder com textos da palavra de Deus que eu nem lembrava que eu sabia, de cor, um atrás do outro. E eu lembro que terminou aquela prova, eu fui aprovado com louvor, saí. E eu comecei a agradecer a Deus, porque eu sabia que aquilo que havia acontecido ali era cuidado de Deus, proteção de Deus para com minha vida. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que se nos voltarmos para o Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos proteger. O Salmo 3 diz o seguinte: Senhor, são muitos os meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere no queixo aos meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. O Senhor é a salvação, e sobre o seu povo está a sua bênção. Aleluia, amém. Você serve a Deus, você pode glorificar ao Senhor, Ele é grande. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele nos protege. Mas a Bíblia também vai dizer que quando nos voltamos a Deus, Ele nos purifica de todo pecado. Capítulo 3, abre lá a Bíblia. A 4ª visão neste livro é uma visão tremenda do sumo sacerdote tendo suas vestes trocadas. Olha o que diz a palavra. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja,
eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Olha que tremenda esta visão. A quarta visão, a Bíblia nos apresenta o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e Satanás o acusando porque as suas vestes estavam sujas. É a primeira vez que eu li esse texto, eu não podia compreender o que de fato significava o sumo sacerdote estar com as vestes sujas diante de Deus. E aqui existe um paralelo muito forte entre as roupas sujas e as consequências do nosso pecado. E por isso eu queria mostrar para você como é que eram as roupas do sumo sacerdote. Isso é para mostrar lá no vídeo. Uma música bonita aí, ó. Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo, o sumo sacerdote Arão usará este peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma roma e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e, usando a técnica de um ourives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amém. Tá joia. Amarre essa placa. Aí. A roupa do sumo sacerdote era, acima de tudo, um símbolo de autoridade. Assim como o juiz usa uma estola, ou um policial uma insígnia, ou um soldado uma farda, aquela vestimenta é um símbolo de autoridade. O sumo sacerdote, com as suas vestes,
ele representava alguém separado pelo Senhor. Quem aqui já serviu o exército? Levanta a mão aí para eu ver. O que acontece, meu irmão, se você se apresentar no exército com as vestes, com a farda, sem estar em ordem? Pode ser até preso, não é verdade? Porque é sério, você está envergonhando o que aquilo representa. Quando o sumo sacerdote estava com as vestes sujas, isso representava que ele havia perdido a sua autoridade. E a primeira coisa que o pecado rouba de nós é a autoridade espiritual. O inimigo quer fazer-nos cair para nos tirar a autoridade. Sabe por quê? Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos. Um crente que tem autoridade em Jesus, ele está pronto para pregar, para ministrar, para discipular, para expulsar demônios, para ministrar para a palavra, para cuidar de gente. E não importa a idade. É tremendo quando encontro pessoas cheias do Espírito e com a autoridade do Senhor. Eu lembro de uma criança num acampamento. Estava cuidando de um quarto. E o menino devia ter uns 10 anos. E no momento de oração, as crianças estavam falando dos seus problemas, das suas enfermidades. E um menininho pequeno falou assim: olha, eu tenho uma dificuldade, uma doença. E eu não me esqueço, aquele menininho, com o olhinho assim, cheio, assim, né, brilhando, apontou para o outro e disse assim: ó, está escrito na Bíblia que Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu falei: Jesus! E orou pelo menino. E ele tinha diabetes, todo dia a gente fazia os exames dele. E eu lembro que todo dia, quando a gente fazia o exame, dava abaixo. E os meninos faziam festa no quarto. Porque tinha um menininho lá no meu quarto, cheio da autoridade do Senhor. Quando estamos com as nossas vestes sujas, Satanás tenta roubar de nós a nossa autoridade. Mas a roupa do sumo sacerdote também representava comunhão com Deus, senhorio de Cristo. Você viu que naquela estola existia no meio um lugar onde ficava o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim era uma espécie de pedrinhas que eles usavam para buscar orientação, a direção de Deus. Se você ler o livro de 1º e 2 Samuel, você vai ver Davi constantemente procurando Abiatar, o sumo sacerdote. Ele pegava a estola sacerdotal e dizia se eles deviam entrar numa batalha ou não, se eles deviam tomar determinada decisão ou não, porque a estola, a roupa do sumo sacerdote representava o senhorio de Deus, comunhão com o Senhor, revelação do alto. E quando estamos com as nossas vestes sujas, perdemos o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai dizer que os ouvidos de Deus não estão surdos, nem as suas mãos encolhidas para não nos abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está procurando respostas do Senhor e parece que elas não chegam, elas não vêm. Talvez as tuas vestes estejam sujas, meu irmão. A roupa do sumo sacerdote também era um símbolo de temor do Senhor. Porque apenas uma vez no ano, ele entrava no Santíssimo Lugar. E se as roupas do sacerdote, ou o sacrifício que ele apresentasse, fosse considerado fogo estranho ao Senhor, ele morria no altar. Por isso, eles entravam com uma corda amarrada aqui ou na cintura ou nas pernas, porque se o sumo sacerdote morresse lá dentro, eles puxavam ele de fora. Tamanho era o temor do Senhor. Os escribas no passado, quando transcreveram a Bíblia, escreveram de novo, quando chegava no nome de Deus, eles paravam e iam lavar as mãos e voltavam a escrever de novo. Quando alguém dizia o nome de Deus, batia na boca, porque falar de Deus é coisa séria. Nós vivemos no tempo onde a igreja do Senhor Jesus tem perdido o temor do Senhor. Nós vamos nos cultos, nós participamos das reuniões, mas tocamos a vida como queremos. Esses dias eu atendi um jovem, ele dizendo
Primeira pergunta que fiz: você conhece a Jesus? Ele disse sim. E quando ele começou a contar a sua vida, como estava tão enrolado, eu falei: meu irmão, eu preciso lhe dizer uma coisa, você tem que se converter. Você não conhece a Jesus. E meus irmãos, eu preciso dizer algo duro aqui, mas é verdade. Cuidado para não se enganar. Talvez você venha aqui todo domingo, ou participe de uma célula, ou participe de algum ministério. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros crentes serão conhecidos pelos seus frutos. E se você não produz fruto, talvez Jesus não seja de fato Senhor da sua vida. E você vai cantando para o inferno. Mesmo vindo à igreja, vai para o inferno. Participando do teatro. Tocando, ministrando, andando de skate, eu não sei como. Não importa o que você faz na igreja, Jesus precisa ser o Senhor. Não é uma oração aqui, irmãos. No final do culto, quando você vem à frente, dizendo: Jesus, levanta a mão, o pastor ora por você. Eu recebi Jesus. Não funciona assim. Essa oração precisa vir acompanhado de fé verdadeira, de deixar Jesus ser Senhor, aquele que dirige os passos. A roupa do sumo sacerdote representava temor de Deus. A Bíblia diz que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E por fim, a roupa do sumo sacerdote também era um símbolo de consagração. Você viu que naquelas vestes existiam sininhos embaixo. E quando o sumo sacerdote ia chegando, ia fazendo aquele barulho, né? Blim, 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 blim. E aquele som anunciava que estava chegando alguém separado pelo Senhor, consagrado a Deus. Eu creio que a roupa do novo crente também precisa ser assim. Aonde você entra tem que fazer aquele barulho, blim, 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 blim. Está chegando alguém e a presença do Senhor o acompanha. Quando você entrar no teu trabalho, na tua casa, lá na tua faculdade, tem que fazer barulho, blim, 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 blim. Está chegando alguém que possui a presença de Deus na sua vida. Alguém que foi separado, consagrado para Deus. Deus quer te dar vestes novas essa noite. Ele quer te dar autoridade. Ele quer restaurar a comunhão minha e sua com Ele. Ele quer consagrar a nossa vida, nos encher do temor do Senhor, de tal maneira quando você pisar em algum lugar, falar: ô Senhor, a tua presença vem comigo. Aleluia. Eu lembro de um acampamento que eu fui, um quarto tão bagunçado, e não era só bagunça não, batalha espiritual. Quando eu pus o pé lá dentro, eu fiz uma oração: Espírito Santo de Deus, que a tua presença entre aqui nesse lugar comigo. Os meninos não queriam dormir, ninguém parava quieto. Eu lembro que eu peguei um violão, comecei a cantar ali, orar a Deus. E eu lembro que em determinado momento a presença do Senhor tomou conta daquele lugar. E era jovem descendo, descalço, chorando no corredor do quarto. Neguinho de cueca lá, deitado, ajoelhado no chão, pedindo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Menino se convertendo. Quando entramos em algum lugar, a presença do Senhor precisa ir com a gente. O que Deus está nos ensinando aqui é: volte-se para o Senhor, e Ele se voltará para você. E aonde você for, a presença do Senhor vai contigo. Amém? Quantos querem revelar a glória de Deus no trabalho, na faculdade, em casa? Levante as mãos, diga: eu quero Jesus. Purifica a minha vida, me dá vestes novas, em nome de Jesus. Mas quando nos voltamos para o Senhor, Ele vai continuar falando das visões. Ele vai falar do candelabro, na quinta visão, e o candelabro e o óleo sendo derramado. A Bíblia está nos ensinando que quando nos voltamos para Deus, o Espírito Santo do Senhor nos enche. Depois ele tem a sexta visão. Zacarias vê agora um pergaminho voando. Existem inscrições com a lei do Senhor na frente e no verso do pergaminho. E é como se fosse uma bandeira. Deus dizendo ao seu povo: eu vou estabelecer a minha lei no meio de vocês. Quando nos voltamos ao Senhor,
Deus estabelece as suas leis no nosso coração. E ele continua, e vem a 7ª visão. Zacarias vê agora uma mulher dentro de um latão, e o nome dessa mulher é perversidade. Em determinado momento esse latão é fechado, e vem 2 mulheres com asas, e levam esse latão com a perversidade embora. É como se Deus estivesse dizendo à terra de Israel: eu vou levar do meio de vocês toda a perversidade, toda a iniquidade. Deus quer levar das nossas vidas, quer levar para longe de nós toda a perversidade, toda a iniquidade. E ele termina falando do governo de Deus. 4 carruagens que chegam na última visão instauram o governo de Deus em Jerusalém. É como se ele dissesse: quando nos voltamos para Deus, o seu governo é estabelecido em nossas vidas. Mas o que eu acho tremendo é que não termina assim. Ele fala da purificação, ele fala da proteção, ele fala do cuidado de Deus. Mas o livro de Zacarias começa agora a mostrar para nós, nos próximos capítulos, como é que Deus vai se revelar a nós na pessoa de Jesus. E nos são apresentadas agora diversas profecias. Eu queria que você pegasse a Bíblia, porque nós vamos passear nela. O livro de Zacarias foi escrito 520 anos antes de Cristo. E olha o que ele fala sobre Jesus. Zacarias 3, versículo 8 e 9. Ele vai falar agora sobre a obra redentora de Cristo. Ele vai dizer assim: trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nele uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Está falando de Jesus. Quando ele morre na cruz e os nossos pecados são lançados por ele, ele remove o pecado da terra num único dia. Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha o que ele diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Em Mateus 21, versículo 9, a Bíblia nos apresenta o cumprimento dessa profecia. Quando Jesus começa a entrar agora em Jerusalém, e o povo começa a dizer: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Zacarias já estava dizendo isso sobre Jesus. E aí ele continua, no capítulo 11, ele vai falar da traição que Judas promoveu. Versículo 12, capítulo 11, versículo 12. Eu lhes disse: se acharem melhor, assim paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço pago quando um escravo era chifrado pelo touro de um vizinho de terra. Aquele senhor que teve o prejuízo recebia pela lei do seu vizinho 30 moedas de prata. Foi por esse preço que Judas traiu Jesus. E ele vai continuar falando de como Deus vai se voltar a nós, a igreja, na pessoa de Jesus. Capítulo 12, versículo 9. Vai falar agora sobre a morte de Cristo. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Em João 19:37, a Bíblia nos apresenta o cumprimento dessa profecia. Quando nos fala da morte de Jesus, aquele que foi transpassado. E ele continua, e ele vai falar da ressurreição de Cristo.
Versículo 6 do capítulo 13. Olha o que diz a palavra, como Jesus se voltaria a nós. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele mostra as suas chagas, as suas feridas. Eu não sei no que você acredita ou qual é a sua crença. Talvez você creia que em determinado momento da sua vida, você tem que fazer uma peregrinação para Meca. E lá você vai encontrar a Caaba, onde estão os restos mortais de Muhammad, mais conhecido como Maomé. Se você for para os cantões da China, você vai encontrar ali naquele lugar os restos mortais de Confúcio, mais conhecido como Confúcio, onde milhares o adoram. Se for para Paris, para a França, talvez você possa ir no cemitério, onde está ali sepultado Denis Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec. Se você for à Índia, você talvez possa encontrar ali o rio considerado sagrado por muitos, porque ali foram depositadas as cinzas de Siddhartha Gautama Sakyamuni, conhecido como Buda. Mas meu irmão, se você for a Jerusalém e entrar naquela tumba, você vai a encontrar vazia, e lá existe uma inscrição: ele vive, ressuscitou dentre os mortos. Há 520 anos antes de Cristo, Zacarias já falava que Jesus viria, voltaria a nós. Ele é o Rei da glória. E o texto continua dizendo, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. E agora ele começa a falar da segunda vinda de Cristo. No capítulo 14, olha o que ele diz, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Quando Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que os anjos que falaram com os discípulos disseram que ele voltaria da mesma forma e colocaria o seu pé sobre os montes das oliveiras. Alguns geólogos, estudiosos, já constataram que debaixo do monte das oliveiras existe uma falha na superfície da terra. E essa montanha já está se separando. Quando Jesus puser o seu pé em glória no monte das oliveiras, o texto da palavra do Senhor diz que eles se dividirão ao meio, e pelo meio das montanhas correrão rios de águas vivas. É exatamente isso que diz o versículo 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Quando Jesus puser os pés no monte das oliveiras, ele será proclamado rei de toda a terra. Mas sabe como o livro de Zacarias termina? Dizendo a respeito da glória do reinado de Cristo. Ele vai terminar assim, versículo 20. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. O que ele vai dizer? Quando Jesus instaurar o seu reino sobre a terra, até os sinetes dos cavalos, as panelas de Jerusalém serão tocadas pela glória do Senhor, e tudo será separado para a honra e glória do nome de Jesus. Eu creio, meu irmão, que Jesus está hoje nesse lugar, e o desejo do Senhor é nos tocar com a sua glória.
E assim como as panelas podem ser tocadas pela glória do Senhor, se tornarem santificadas, separadas, eu creio que hoje a tua vida pode ser tocada pela glória de Deus, de tal maneira que o teu trabalho pode manifestar a glória do Senhor, o que você faz pode manifestar a glória do Senhor, o jeito que você cozinha, o esporte que você pratica, o instrumento que você toca, pode revelar a glória e a grandeza do Senhor. Alguns anos atrás eu estava num acampamento, num retiro, e um jovem estava tocando bateria, e durante aquela música chegou um momento em que ele fazia um solo de bateria, e ele começou a tocar, e de repente aquele menino joga as baquetas no chão e se ajoelha do lado da bateria. E quando terminou o culto, eu perguntei para ele: o que aconteceu contigo? Ele falou: pastor, na hora que eu estava fazendo o solo, eu pensei assim: Deus, eu quero dar o melhor para o Senhor, o meu melhor. E eu comecei a tocar e fazer tudo que eu sabia na bateria, mas uma voz começou a dizer lá no meu íntimo: não é suficiente. E eu tentava tocar ainda mais, e aquela voz dizia: ainda não é suficiente. E uma hora eu entendi, pastor. Eu lancei as baquetas no chão e me arremessei do lado da bateria. Falei: Deus, eu me entrego por inteiro ao Senhor, me usa para o louvor da sua glória. Naquele dia eu entendi Deus falando para mim que Ele podia usar as minhas baquetas, o instrumento que eu toco, para revelar a outras pessoas a grandeza e o poder que Ele tem, a sua glória. Meu irmão, meu desejo essa noite é que você se volte para o Senhor, de tal maneira que Deus se revele a você, trazendo proteção, trazendo pureza, trazendo a expectativa do retorno de Cristo, fazendo isto arder no seu coração. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus toque você com a sua glória, e aonde você entre, as pessoas possam dizer: chegou alguém separado pelo Senhor. Há umas 3 semanas atrás, eu participei de uma reunião muito linda aqui na igreja. Foi especial para mim, porque naqueles dias eu tinha encontrado um caderno velho de oração, que eu havia recebido de uma irmã aqui da igreja, um casal muito querido. Ela estava ministrando na minha vida e me deu esse caderninho. E logo no primeiro assim, folha na capa, tinha um versículo, Isaías 55, versículo 8 e 9, que dizia: os meus planos não são os seus planos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus planos são maiores do que os seus, e os meus caminhos mais excelentes do que os seus. E eu cheguei aqui e tinha uma reunião, estava participando da reunião, e tinha um irmão que veio apresentar um projeto chamado Samaritan Fits. E a história desse senhor, desse homem, marcou a minha vida. Ele dizendo que quando ainda era muito moço, muito jovem, morava na Nigéria, e andava com os pés descalços entre as choupanas naquele lugar, como a maioria das crianças. E um dia a sua mãe pediu para ele buscar água, e ele pegou então aquela bacia, pôs na cabeça, e estava levando água para casa. Mas quando ele chegou em determinado lugar, ele viu um grupo de jovens jogando basquete, brincando assim com a bola, e ele não resistiu, deixou a bacia de água de lado e foi brincar com os meninos. E aqueles eram um grupo de missionários, que estavam pregando a palavra do Senhor, e eles fizeram uma brincadeira, deram a bola para o menino e falaram assim: olha, se você acertar a cesta, quem acertar a cesta vai ganhar um par de sapatos. E ele se preparou, fez o arremesso e acertou, e ganhou um par de tênis novos. Ele ficou tão empolgado que quando voltou para casa, esqueceu da bacia de água.
Quando chegou em casa, mãe, cadê a água, filho? Mãe, olha aqui o que eu trouxe, tênis novos. E além disso, havia recebido Jesus no coração. Aquela mãe ficou olhando para os sapatos e tinha um jeito muito especial de falar do amor de Deus e inspirar aquele menino a procurar os seus sonhos. E por causa disso, ela levou o menino para a varanda, falou: filho, olha para o alto, o que você está vendo? Falou: mãe, eu estou vendo as árvores. Filho, olha mais para o alto, o que você está vendo? Aquele menino olhou: mãe, eu estou vendo os pássaros. Não, filho, olha mais para o alto, o que você está vendo? As nuvens, mãe. Não, filho, mais para o alto, o que você está vendo? Estou vendo o céu. Aquela mãe vira para aquele menino: filho, sabe por que Deus fez o céu tão alto? Ele diz: não, para um garoto pobre que nem você, saber que os sonhos e os propósitos de Deus são muito maiores do que você imagina. Aquele menino ouviu aquela palavra da mãe e começou a acreditar nos seus sonhos. Começou a jogar basquete, foi chamado para jogar basquete numa universidade nos Estados Unidos, se tornou um atleta da NBA. E ele estava contando seu testemunho aqui na igreja, dizendo para nós que hoje ele havia se aposentado e o sonho da sua vida é calçar as crianças que não têm sapatos, como ele. Ele faz um movimento por todo mundo, levantando gente para darem sapatos, tênis novos para as crianças, lavarem os seus pés e semearem sonhos no coração delas. Nós, dia 12 de outubro desse ano, vamos ser convocados aí para pôr sapato no pé de muita criança. Se quiser participar, depois eu vou te explicar como. O que Deus quer dizer para mim e para você essa noite é muito simples. Meu filho, olhe para o alto. Olhe para o alto. Talvez você não esteja vendo nada. O Senhor está dizendo: volte-se para mim, que eu vou estabelecer os meus sonhos no teu coração. Talvez seja entregar sapatos. Talvez seja dar aula e falar de Jesus lá onde você é professor. Talvez seja fazer uma sopa e ministrar o amor de Deus através dela. Mas eu creio que se nos voltarmos para o Senhor, a glória do Senhor vai tomar conta da nossa vida. E aonde formos, o que fazemos vai revelar a glória de Deus. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Deus está dizendo para você: olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Volte-se para mim. Há momentos na vida que começamos a olhar para baixo, olhar para o nosso umbigo, olhar para as coisas deste mundo e nos perdemos. Quando a gente vê, a vida passou e a gente correu atrás do vento. Mas existem momentos na nossa vida como esse agora, em que o Senhor nos chacoalha e nos diz: filho, olha para o alto. Olhe para o alto. Volta para mim. E eu vou revelar os meus propósitos para você. Talvez você está correndo tanto dia após dia, sem saber para onde está indo. Hoje Deus falou para você: volte-se para mim, meu filho. Volte-se para mim. Eu vou cuidar de você. Se lança nos meus braços. Não tenha medo. Eu vou cuidar de você. Se estiver na direção da minha vontade, eu vou te proteger. Você é menina dos meus olhos. Ah, Deus, mas quem sou eu para revelar a tua glória? Eu sou tão pecador. As minhas vestes estão sujas. Hoje Jesus está aqui dizendo ao acusador:
arreda-te, vai embora, porque ele é para mim, ela é para mim, um tição tirado do fogo. Deus vai te dar vestes novas. Ah, mas tem tanta coisa. Eu quero autoridade, eu quero unção, eu quero a comunhão com o Senhor, eu quero ser consagrado. Volte-se para Deus. Talvez Deus esteja te mostrando assim de relance como vai ser grandiosa a segunda vinda de Cristo, e dizendo para você: filho, olha para o alto, porque eu quero tocar você com a minha glória. E tudo o que você faz, até mesmo usando as panelas, eu posso revelar a minha grandeza. Por isso, se hoje aqui neste lugar você entendeu essa mensagem, está dizendo: Deus, eu quero me voltar para o Senhor, eu quero me voltar para o Senhor, eu quero me voltar para o Senhor. Se revela a mim hoje aqui, Deus, me dá vestes novas, revela a tua grandeza através da minha vida. Onde você está? Você que quer olhar para o alto, fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Tem alguém? Se apresenta aí: Senhor, eis-me aqui, estou me levantando aqui, Senhor, para declarar: pode revelar a tua glória através da minha vida. Onde você está? Se Deus falou contigo aí, de alguma forma, fica de pé, se apresenta: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, pode contar comigo, pode tocar a minha vida com a tua grandeza, com a tua glória. Se Deus falou contigo, vai ficando de pé aí no teu lugar, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu quero me voltar para ti, quero me voltar para o Senhor, eu quero me voltar para o Senhor. Aonde você está? Fique de pé no teu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria orar por você que ficou de pé aí no seu lugar. Nós vamos clamar: Deus, nos visita agora. Eu quero pedir que você saia do teu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir, vai saindo do teu lugar aí. Se quiser que vir com a esposa, vem com a família, pega aí pela mão, traz aí teu irmão, vem junto para cá. Nós vamos orar ao Senhor agora. Mas aleluia. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar agora. Eu quero fazer mais um convite aqui. Talvez você chegou neste lugar e ainda não entregou de fato a sua vida a Jesus Cristo. E hoje você está dizendo: eu quero que o Senhor estabeleça o seu governo na minha vida. Eu quero ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Eu quero de fato convidar Jesus para dirigir os meus passos, para tomar frente às rédeas da minha vida. Se você fizer isso, Deus vai lhe dar alguns presentes. Ele vai trazer direção para você, perdão dos pecados, certeza da salvação, alegria.
eu queria orar pelas pessoas que hoje querem receber nova vida nesta vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você quer fazer compromisso com Deus? Aonde você está? Levanta sua mão bem alto. Você quer entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, 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 irmão, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe, querida. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Deus te abençoe. Lá no meio, aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, erga a mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, ali no meio. Lá no fundo, Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ergue a mão assim bem alto. Aleluia. Nós vamos clamar agora pela presença de Deus, para que o reino dele seja estabelecido em nossas vidas. Você que entregou a vida a Jesus, acenou assim com a mão, fecha os teus olhos e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus, eu declaro que sou pecador, mas hoje me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Quero orar por vocês, Pai querido. Tem uma multidão aqui na frente, de homens e mulheres, meninos, meninas, dizendo que querem, Deus, se voltar para o Senhor. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos de bênção sobre a vida dos teus filhos, que eles possam ser cheios, tomados pela presença de Deus, e que a glória do Senhor seja vista na vida de cada um deles. Abençoa, Pai, desde as coisas mais simples, que o que eles fazem possa mostrar a grandeza de Cristo, e que a expectativa do retorno glorioso de Jesus possa tomar conta das nossas vidas. Por isso agora derrama do teu Espírito, do teu poder sobre a vida dos meus irmãos. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Se tiver alguém pertinho de você, abraça e diga: meu irmão, que Deus te abençoe muito.